Bonjour, sou a Susana Jun, coordenadora do Diploma Wine Spirit do Le Cordon Bleu São Paulo. E hoje vou fazer uma preparação tradicional portuguesa chamada arroz de pato. O arroz de pato é um prato, é uma preparação bastante tradicional e popular, vamos dizer assim, em Portugal. Na verdade, não existe uma origem específica. Muitos historiadores falam de um arroz de pato à moda de Braga, que é uma cidade bem antiga, né? Ela é datada do século XVI, se não me engano, do século XVI a.C. E parece que uma das primeiras receitas de arroz de pato surgiu aí num seminário, né? No seminário de Braga, que também é muito antigo, né? A questão, por que não se sabe muito bem, precisar muito bem qual é a origem, onde se originou? É que o país inteiro faz, né? Então, não é um prato regional, e sim um prato nacional, tá? Mas o mais conhecido realmente é essa versão que seria arroz de pato à moda de Braga. Vou iniciar a preparação do arroz de pato com a mise en place, né? Então vou mostrar alguns cortes, tá? Principalmente dos temperos, né? Então primeiro eu preciso pegar a cebola, tá? Aqui eu já tenho a cebola descascada. Vou precisar de só uma parte da cebola, metade da cebola, tá? Então aqui eu vou fazer um corte chamado haché, que popularmente é conhecido como picado, né? Então primeiro eu vou fazer um corte longitudinal da cebola. E agora, na transversal, vou cortar essas tiras em cubos pequenos. De novo, aqui, quanto mais fino eu cortar, mais fácil vai ser a finalização do corte, tá? Então, aqui já estaria bom essa quantidade, tá? Vou pegar a espátula para facilitar a limpeza da minha faca, tá? Vou juntar aqui a cebola já em cubos pequenos no centro da tábua e vou picar. Como eu já fiz os cortes longitudinais e transversais de maneira pequena, não preciso bater tanto na ponta da faca aqui. Então, vou de novo aqui limpar a faca, tá? Colocar num dos recipientes. Então, essa espátula, gente, facilita muito. Em vez de usar a faca, que posso retirar sem querer pedaços da tábua, né? E o pior, né? Vou tirar também o fio da minha faca, eu uso a espátula, tá? Então, aqui eu já tenho a cebola picada. O que mais eu preciso picar? Preciso picar alho, tá? Então, um dente de alho grande, tá? Primeiro corte aqui do alho, eu vou cortar em lâminas o mais fino que eu conseguir, tá? Esse corte também se chama haché, tá? Que é o picado, né? Tiro lâminas bem fininhas de alho, tá? Junto essas lâminas e vou cortar em tirinhas bem fininhas também. Não sei vocês, mas eu acho desagradável quando encontro um pedaço muito grande de alho, tá? Então, vou picar aqui com cuidado para não correr esse risco. Às vezes você tá comendo como arroz, né? Os grãos são pequenos, a gente vai ter cortes pequenos e de repente encontra um pedação de alho. É bem desagradável, né? Então, aqui eu tenho o alho em haché. Vou tirar aqui do centro da minha tábua e colocar no recipiente.
Então, vou deixando toda a minha mise en place organizada, tá? Então, aqui eu tenho a cebola, o alho, tá? Do lado do alho, vocês estão vendo a manteiga, tá? Até pus do lado para eu não esquecer. Essa manteiga aqui, gente, tem um pouco mais de 20 gramas. Na verdade, só precisava de 20 gramas, mas eu coloquei um pouco mais. Eu preciso refrigerar. Vocês vão ver que esse é um dos últimos ingredientes que eu vou agregar na execução do arroz, tá? Ele vai dar uma untuosidade, uma cremosidade para o prato, que também depois eu vou comentar que vai influenciar na harmonização, tá? Então, ele precisa ir à geladeira para a gente dar o ponto no arroz lá no final, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo, tem um balcão aqui refrigerado. Bom, agora, pessoal, vou cortar a cenoura, tá? A cenoura, a gente quer um corte chamado brunoise, tá? Não vou usar a cenoura inteira, já tem uma parte cortada, só queria fazer a demonstração do corte. Vou pegar aqui metade da cenoura e vou cortar em lâminas, no sentido do comprimento, né, longitudinal, lâminas de meio centímetro, tá? Então, primeiro, vou cortar uma lâmina aqui só para deixar a cenoura estável, tá? Então, tomem cuidado, isso é uma dica de segurança para a gente não, para a cenoura, para o alimento não escorregar, tá? E a gente não levar um corte na mão, né? No dedo, tá? Então, aqui, olha, vou cortar em lâminas de meio. Vou aproximar essas lâminas aqui, tá? E tirar essa beirada, que é arredondada, porque eu quero cortes bem bonitos, tá? E aí, cortar em tirinhas também de meio. Então, eu tenho várias tirinhas do mesmo tamanho, de meio por meio, e agora vou cortar em cubos de meio. Então, esse é o corte brunoise, tá? Cubos de meio por meio por meio. E aí, de novo, com a espátula, vou colocar aqui. Então, só para vocês verem aqui, ó, com mais detalhes, eu tenho vários cubinhos regulares de meio por meio por meio. Bom, o que mais eu preciso cortar aqui? Preciso cortar também o paio, tá? E aí, o paio, na verdade, o corte vai depender muito da sua preferência, né? Posso fazer um corte similar à cenoura, né? Então, cubinhos brunoise, né? De meio por meio. Mas, eu particularmente, eu gosto de ver o ingrediente, né? Quando eu olho o prato, eu gosto de identificar muito facilmente os ingredientes, né? Bater o olho no prato e falar, isso é paio, né? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vou fazer um corte no sentido do comprimento, tá? Vou fazer meias rodelas, tá? Rodela inteira, eu acho o paio, o diâmetro muito grande, então vou fazer meias rodelas, tá? E posso fazer aqui o corte na diagonal. Não precisa ser muito fino, eu tô falando aqui de meia rodelas de mais ou menos 3 milímetros. E vamos colocar aqui no recipiente, deixar toda a mise en place pronta. A receita tradicional, a moda de Braga, ela é feita no forno, tá? A gente vai fazer uma versão, claro, nós estamos na Le Cordon Bleu, então a gente vai fazer uma versão um pouco diferente.
diria até que agrada até mais aqui no Brasil, né, os brasileiros, né? É um arroz mais, vamos dizer assim, entre aspas, caldoso, até puxando um pouco uma modalidade, né, de arroz que tem em Portugal, que são esse arroz mais úmido, né, de preparação mais úmida, que tem um pouco mais de caldo, que eles mesmo lá graciosamente apelidam de arroz malandrinho. Ninguém sabe dizer o porquê do malandrinho, né? Talvez acho que até por isso, né? Porque é saboroso e tem esse caldo, é suculento e tal. Que aqui para os brasileiros acredito que apreciam um pouco mais, né? Do que feito tradicionalmente à moda de Braga. Bom, agora vou iniciar então a cocção. Primeiro eu tô esperando a panela aquecer um pouquinho, tá? Vou colocar azeite. Esse aqui é um azeite comum, não é o extra virgem, tá? A gente costuma usar aqui azeite comum para cocção, né? O azeite extra virgem mais para finalização dos molhos, principalmente vinagrete e tal, né? Então aqui eu tenho um pouco do azeite, só uma lâmina no fundo, tá? Para cobrir o fundo da panela. E vou agregar os primeiros temperos frescos. Então primeiro a cebola e depois o alho, tá? Então vou adicionar aqui a cebola primeiro. Já começou um barulhinho, né? Quando a cebola começar a soltar a sua própria água, tá? E começar a ficar levemente transparente, eu vou agregar o alho. Eu ouço o barulho, né, da cebola suando e sinto o cheiro também, né? É importante usar todos os sentidos na hora de cozinhar. A gente acha que é só a questão do paladar, mas não, vamos usar todos os sentidos. Então, agora que pegou a temperatura, para não queimar a cebola, eu vou diminuir um pouquinho aqui, pronto. Então agora, gente, tá começando a cebola está começando a ficar transparente, vou agregar o alho picado. Haché, usar os termos franceses aqui da escola, né? A intenção aqui, gente, não é caramelizar a cebola. Aqui é suar, ou seja, fazer com que a cebola fique bem transparente, tá? E cozida, né? Sem caramelização, ok? Então, agora, vou colocar a cenoura. Cenoura em brunoise. E vou suar um pouquinho também. É sempre bom, à medida que você vai agregando mais ingredientes e fazendo com que essa mistura fique mais homogênea. Ou seja, então, eu acabei de colocar a cenoura, vou deixar ela suar um pouquinho também e fazendo essa alquimia, né? Essa mistura, né, de sabores e de aromas, tá? O interessante é que a cenoura, além de cor, vocês vão ver que bonito que fica a cor, ela vai dar uma certa doçura, tá? E de novo, isso também vai influenciar, né, na escolha do vinho, tá? Bom, então agora que suei um pouquinho a cenoura, vou agregar o paio. Olha que bonito que tá ficando a cor, né? Já vou me preparando para os próximos ingredientes, tá? Então aqui, olha, vou aproximar o vinho tinto. O arroz. A pimenta, tá?
e o caldo de vitela. Vou deixar aqui do lado. Então, aqui, agora, vou agregar o vinho, tá? Aqui eu tenho 100 ml de vinho tinto. Então, gente, a escolha desse vinho é importante, tá? Ele tem que ter alguma relação com o vinho que vai ser servido, tá? Então, aqui eu tenho um vinho tinto seco, frutado, tá? Bem aromático, tá? Aqui eu tenho um vinho tinto da uva Merlot, tá? Não é a uva que eu vou servir, mas tem uma certa relação, né? Vai dar bastante aroma e tem um perfil mais frutado, tá? Então, aqui a intenção é fazer com que o vinho agregue aroma, sabor, mas também acidez, tá? E vou fazer com que ferva um pouco aqui e evapore o álcool, tá? Para ter segurança que realmente o álcool evaporou, né? Se o álcool ficar na comida, a gente fica muito pesado, tá? Fica com gosto alcoólico na comida, né? Isso a gente não quer. Para assegurar que realmente evaporou todo o álcool, eu deixo o vinho reduzir pela metade, tá? Então, fico aqui prestando atenção. Que vinho usar para cozinhar, né? E eu sempre respondo, olha, o ideal talvez seja usar o vinho que você vai servir. Às vezes a gente prefere investir mais no vinho de serviço, né, à mesa, e um pouco menos no vinho que vai cozinhar. Mas atenção, né, tem que tomar cuidado, não pode ser qualquer vinho também para cozinhar. Não estou falando para usar um vinho de altíssima categoria, caríssimo, mas um vinho que seja acessível, o famoso bom custo-benefício, porque se você agregar um vinho muito simples, que não seja de boa qualidade, você está agregando uma matéria-prima que não é boa e é capaz de você estragar completamente sua preparação. Então tem que tomar cuidado com o vinho. Não precisa ser exatamente o mesmo, mas que tenha características semelhantes, né? Então, se você vai servir lá na frente um vinho mais frutado, então usar na cocção também um vinho que tenha essas notas aromáticas e tal. É isso. Gente, o arroz é um capítulo à parte, né? Esse arroz que a gente escolheu para fazer a elaboração da nossa versão aqui do arroz de pato é o arroz parbolizado, né? Esse arroz é aquele que a gente brinca que não tem erro, né? Você pode fazer tudo errado, né? Ou coloca muito líquido, ou passa um pouco do tempo de cocção, mas dificilmente você vai errar o arroz. Então, é um arroz que presta muito para esse tipo de preparação, tá? Que você vai mexer bastante, vai agregar vários temperos, tá? Não é um arroz que vai ficar ali quietinho, né? Como a gente costuma fazer o arroz agulhinha, tá? Lá em Portugal, eles costumam usar o arroz chamado carolino, que é uma variedade específica lá do país, e eles usam muito para fazer esse arroz caldoso, né, que carinhosamente eles chamam de arroz malandrinho, né? Tá? Então, ó, voltando aqui à cocção, voltando à panela, nós temos aqui o vinho fervendo e praticamente evaporou a metade, né? Reduzimos para a metade, tá? Vou tirar aqui a folha de louro um pouquinho e vou agregar o arroz parbolizado. Tá? Se não me engano, aqui eu tenho 200 gramas de arroz, tá? E aqui, importante fazer com que o arroz seja todo envolvido pela gordura do azeite, pelos temperos e principalmente pelo vinho tinto, né? Que praticamente evaporou a metade, tá? Então, olha, vou misturando aqui, fazendo com que
todo os grãos de arroz fiquem bem envolvidos, né? Agora, gente, eu vou colocar eu diria que vai dar um tchan, né? Interessante, vai dar crocância também, que são grãos de pimenta verde, tá? Gente, olha que interessante, tá? Essa aqui, vou colocar só meia colher de sopa aqui, tá, gente? Porque é picante, né? Essa pimenta, ela é a pimenta do reino, fresca, só que em conserva, tá? Ela fica numa salmoura, né? Essa é a pimenta muito usada naquele molho poivre verte, né? Tá? E esse grão verde in natura desidratado é o que vai dar a pimenta do reino, tá? Então aqui eu coloquei um pouquinho de grão, não pus muito para não ficar extremamente picante, e vou agregar agora 100 ml do nosso caldo de vitelo aqui da escola, que é fantástico, gente. Ele vai dar bastante sabor e é um caldo que a gente faz muito na escola e usa como base para molhos, inclusive, tá? É um caldo demorado, é um caldo escuro, né? Fundo escuro de vitelo. E agora vou colocar o fundo de frango, tá? Aqui, gente, eu vou adicionar 3/4 dessa minha quantidade de fundo. Por quê? Por que eu não vou colocar tudo? Eu vou deixar mais ou menos uma concha rasa. Vou até tirar aqui do fogo. E vou deixar a concha aqui. Vou deixar essa sobra, tá? Para depois ajustar a consistência do arroz. Lembra que eu comentei que eu quero um arroz caldoso, né? Tá? Que carinhosamente os portugueses chamam de arroz malandrinho, né? Então, para ajustar essa textura, né, caldosa, eu vou deixar um restinho do caldo de frango. Vou deixar cozinhando, tá? O que eu posso fazer é agregar um pouquinho de sal, não muito, tá? Porque lembra que isso aqui vai reduzir. Tudo que vai reduzir, a gente ajusta o sal no final, tá? E um pouquinho de pimenta branca. E aqui eu vou deixar ele cozinhar numa temperatura mais baixa, fogo brando, tá? Para não ter nenhum problema. Faltou o louro. Não pode faltar louro, né? Num prato tradicional português, gente. Quais são os principais ingredientes desse prato, né? Então, nós temos o pato, que é uma ave que tem um sabor mais acentuado, né? Então, não é igual ao frango, por exemplo, né? Então, já pede um vinho mais com aromas e sabores mais intensos. Outro ingrediente, nós temos ali temperos como cebola, alho, que é comum, mas temos o paio, né, que é um embutido comum em Portugal, né? Então o paio, ele é defumado. Então tem uma nota defumada. Então a gente já pensa também num vinho que tenha passagem por carvalho, que também vai dar as notas de madeira. Outro ingrediente é o vinho tinto, que vai dar aroma, sabor, mas vai dar também acidez, né? Vai ter o fundo de vitelo, que tem o seu peso também, né? Tem um pouco de gordura e tal, tem bastante colágeno. Com todas essas características, a gente precisaria de um vinho
tinto, né? A sugestão seria um vinho tinto. Eu tenho o pato, tá? In natura, né? Ele tá cru, vocês podem ver aqui a carne, tá? Essa é uma peça que tem a coxa e a sobrecoxa. Então aqui, gente, onde termina a coxa, tá? Antes de chegar no osso aqui, tá? Eu vou fazer um vinco em toda a parte aqui, quando a gente começa a ver o osso, tá? A parte do osso, ou seja, 360 graus, tá? Então, vou fazer um corte aqui. Tiro, inclusive, se tiver algum tendão, eu tiro, tá? E essa parte aqui, olha, eu só vou tirar, depois vocês vão ver que eu vou tirar isso daqui numa coxa que eu tiver pronta. Então, o tempero agora é com sal grosso, tá? Então, coloco aqui. Um pouquinho de sal, tá? Lembre que o sal grosso depois a gente vai tirar o excesso depois de 3 horas. Vou colocar tomilho. Louro, tá? Uma folha de louro grande ou 2 menores, tá? Alguns grãos de pimenta que eu vou colocar aqui na tábua e vou esmagar um pouquinho com a faca. A gente chama de pimenta do reino mignonette, tá? Isso ajuda a liberar o sabor, né? E o aroma, tá? Uns grãos de pimenta. E vou deixar no formato dele natural aqui, ó. Então, isso aqui, gente, vou deixar no refrigerador durante 3 horas. Essa aqui é a nossa gordura de pato, tá? É o mais recomendado para fazer o confit de pato, né? A gordura do próprio animal, né? Isso é vendido em alguns supermercados, tá? Ou você mesmo pode produzir essa gordura conforme vai acumulando a gordura de vários confits. Vou pegar aquele pato que ficou 3 horas, tá? Vou tirar o excesso de sal grosso. Então, só tiro o excesso, tá? Vou colocar aqui num recipiente, deixar o formato dele. Coloco a gordura de pato, tomando cuidado de cobri-lo totalmente, tá? Aqui já tem uma folha de louro, vou colocar os temperos, né? Louro, tá? É o mesmo que eu usei na cura, tomilho e alho. Então, esse forno agora, eu tenho ele, é um calor seco, a 90 graus Celsius, ou seja, é uma temperatura baixa, tá? E vai ficar aqui 8 horas, tá? Então, vou colocar aqui. Só que na magia da TV, eu já tenho ele pronto, né? Não dá para esperar 8 horas. O confit é um método de cocção que deixa o alimento extremamente suculento, né? Porque o alimento ele é cozido em gordura, em meio à gordura. Então ele vai manter toda a suculência e a umidade do alimento. Isso faz com que o alimento fique extremamente macio e suculento, né? Vocês vão ver o ponto que praticamente vou ter que desfiar a carne, né, do pato. Vocês vão ver que facilmente eu vou conseguir fazer isso.
lembrados que eu comentei da limpeza do pato, tá? Então aqui eu tenho, né, bem similar, né, gente? Aqui que eu limpei o osso, certo? E deixei aquela cartilagem, tá? Então o que que eu posso fazer? Eu vou pegar vou tirar isso daqui para ficar limpinho assim, ó, tá? Vou pegar uma faca pequena de legumes e tiro toda a cartilagem. Cozido é bem mais fácil do que cru, tá? Pelo menos no pato. Vou pegar um pedaço de papel, vou tirar o excesso de gordura aqui. O excesso de cartilagem. Então agora eu tenho o osso limpo, tá? Por que isso tudo? Vocês vão ver que no final eu vou usar a parte da coxa, tá? Então aqui também vou ver a articulação aqui, olha, e vou separar. Então, ó. Pronto. Então, eu vou deixar essa coxinha, tá? Isso aqui eu vou usar para desfiar, ok? Então, eu vou deixar essa coxinha para finalização na apresentação, tá? E para ficar mais bonito ainda, aqui, ó, vou fazer um chanfro, ó. Tá? E vou deixar pronto. Passar mais uma vez o papel. Deixar o pedaço bem bonitinho para finalização, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Porque antes de finalizar o meu arroz, eu vou levar isso pro forno só para aquecer um pouquinho. Deixa eu limpar aqui minha mão, que eu vou dar uma olhada no nosso arroz. Ainda tem um caldinho no fundo. Então ainda pode secar mais um pouquinho. O grão tá quase cozido. Vou colocar um pouquinho mais de sal já. Lembra que eu falei que esse grão a gente pode fazer isso, né? Ainda precisa secar um pouquinho mais, cozinhar um pouquinho mais e a gente vai colocar depois o restante do caldo. Então vou voltar aqui pro meu pato. Já tenho uma certa quantidade, tá? E aí eu acabei confitando um pouco mais. Então aqui eu vou tirar a pele. Vamos caprichar, né? Eu particularmente não gosto muito desfiado, né? Eu gosto de sentir os pedaços, né? Aquilo que eu comentei do paio, né? Que eu gosto de ver o ingrediente, tá? Então, eu não desfio tanto assim, né? Eu deixo mais pedaçudo. Vamos voltar aqui ao arroz. Praticamente o caldo já secou, tá? Eu já não tenho mais o líquido no fundo da panela, tá? Então agora sim, vou aquecer um pouquinho novamente o meu fundo, tá? Não quero colocar ele totalmente frio. Agora sim posso colocar a carne desfiada do pato. Olha que riqueza isso aqui. Suculência. O arroz ainda tá brilhando, né? Tá caldoso, mas eu vou agregar já mais fundo, tá? Enquanto meu fundo aquece, eu vou colocar aqui no forno a 90 graus mesmo, tá? É só para aquecer, não servir ele totalmente frio, porque ele já tá cozido, né? Tá? Aquela parte da coxa para finalização. Nossa, gente, o cheiro de pato tá algo impressionante. Tá? Agora que meu fundo tá aquecido, tá? Vou colocar uma concha, pelo menos. Tá? Depois eu vejo se coloco o resto.
E vou ajustar a textura do meu arroz. Temos ele praticamente pronto, tá? Vamos ver aqui como ele tá de cocção. O arroz. O arroz já está cozido, tá? Vou colocar o restante, sim, do meu caldo de frango. E agora sim, preciso ajustar o sal, tá? Então, eu tenho um pouco do caldo aqui no fundo da panela, é isso que eu quero. Mais uma pitada de pimenta branca. Vamos experimentar de novo. Vocês estão vendo que eu tô colocando sal pouco a pouco, tá? Pra não ter nenhum problema. Mais um pouquinho aqui. Mais uma pitada de sal. Tem gente que se horroriza, né? Mas é que lembra que não tinha nada de tempero. O único componente aqui que tem sal é o paio e um pouquinho o pato, né? O arroz e os caldos estavam completamente sem sal, né? Eu só pus uma pitada no começo, uma pitada no meio, tá? E agora que eu tô ajustando o tempero. Agora sim, tá certinho, tá? Bom, agora nós vamos para a parte da finalização, né, da cocção do arroz de pato. Preciso pegar a manteiga geladinha, tá? Vocês vão ver como o brilho vai aumentar, vai dar também uma certa untuosidade, né, no arroz, tá? Então vou colocar aqui 2 colheres de manteiga gelada e vou misturando, tá? Vou aproveitar e tirar esse aqui, a folha de louro, que pode me atrapalhar também, tá? Então, conforme a manteiga gelada vai derretendo e vai envolvendo os grãos, vai dando brilho, vai dar sabor, claro, e uma untuosidade. Olha que bonito que vai ficando, né? Mais brilhoso. Agora eu vou experimentar mais uma vez para realmente ver se não tem mais nada de tempero a agregar. Tá muito bom. Então agora eu vou tirar aqui do fogão. Vou deixar aqui do lado. E para decoração, além da coxa que eu já vou tirar do forno, eu tenho aqui brotos de coentro, tá? Posso usar folha de coentro, né? Mas como aqui a gente trabalha muito com brotos, tá? Eu vou finalizar com eles, tá? Então vou pegar a luva para tirar o pato. Então, aqui agora eu tenho o vinho escolhido, que é o Meandro Vale Meão, tá? É considerado um dos melhores produtores, né, da região do Douro, tá? Que é o Quinta do Vale Meão. Aqui eu vou sentir um pouco do floral, que vem muito da Touriga Nacional. E essas 2 variedades vão dar muito das notas aromáticas de frutas vermelhas, frutas negras, bem maduras, né? Algo como uma compota de amora, um pouco de ameixa seca também, tá? Isso falando no perfil aromático. Agora, na boca, vamos lá. É um vinho super equilibrado, aveludado. É um vinho bem encorpado, o que é muito bom. É o que a gente queria, né, para harmonização com o arroz de pato. O que favorece esse equilíbrio é um vinho que tem uma acidez bem presente. Isso também vai ajudar muito na harmonização, para contrastar com a gordura e com o peso. Tem seus taninos, tá?
É um tanino também bastante presente, mas é um tanino já mais evoluído, mais aveludado, isso fazendo com que o vinho seja muito agradável na boca também e bastante persistente. Então, vou deixar aqui do lado. Vou pegar o prato de serviço. Então, gente, fazer com que pegue paio, a carne, a própria carne, né, do confit de pato, tá? Olha a untuosidade disso. Além do arroz, que foi com bastante caldo, tinha um fundinho de caldo quando eu finalizei. A gente acrescentou manteiga gelada para dar essa textura, né, cremosa, né, que lembra um pouco até do risoto italiano. Deixa eu colocar mais um pouco de paio para aparecer o paio. Pronto, mais um. Vamos caprichar aqui no serviço, tá? Vou colocar aqui a coxa. Tá, então agora tá quente, dá pra ver pelo brilho, né, da gordura e tal. Tá? Vou colocar aqui no meio. E aqui está meu arroz de pato. Nós vamos para a parte da harmonização. Aqui eu tenho já o vinho tinto servido, né? Vinho tinto português, tá? E o prato aqui, tá? Então a dinâmica é a seguinte: eu vou primeiro provar o prato, tá? E depois vou dar o gole de vinho e fazer os comentários de harmonização, se deu certo ou não, né? Então aqui eu vou pegar um pouquinho, na verdade eu nem preciso pegar aqui o pato, né? Porque eu já tenho aqui o pato desfiado, né? Então é importante eu pegar o arroz, a carne de pato, o paio, tá? Pegar todos os principais ingredientes, né? E experimentar. A harmonização ficou muito boa, era o que eu esperava. Então esse vinho, ele tem notas frutadas, que vão harmonizar muito bem com o tempero do prato, tá? Tem o tanino, que dá um certo peso, o álcool dá o peso, e é um vinho encorpado para seguir todo o peso do prato, né? Com todos os seus elementos, que tem a carne de pato, o paio, a gordura que vem do azeite, do fundo de vitelo, tá? Então, a acidez e o próprio tanino também contrastam muito bem com essa gordura, tá? E tem uma questão da similaridade aromática, né? Então, eu tenho aqui o defumado, por conta do estágio em carvalho do vinho, e o defumado do paio. E por todas essas características, né, eu vou ter uma harmonização tanto por contraste como por similaridade. Um complementa bem o outro sem sobrepor, tá? Isso é uma harmonização muito boa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não percam o nosso próximo episódio. Bon appétit e merci!